Olá, quarto ano. Hoje eu separei uma atividade diferente para vocês. Nós vimos até a semana passada a matéria de hardware e a partir de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre software, tá bom? Então, até a semana passada nós fizemos o quê? Nós vimos as definições de hardware, o que são peças, o que são periféricos. A gente separou as categorias de periféricos, tá? Classificamos o que são periféricos de entrada, de saída ou de entrada e saída, tá bom? E a partir de hoje a gente vai ver a outra parte do computador, que são os softwares, tá? A gente vai entender um pouquinho mais sobre esse assunto e sobre as divisões dentro de software. Eu vou dividir minha tela com vocês para vocês entenderem um pouquinho melhor. Eu acho que vai facilitar um pouquinho a aula de hoje, porque eu separei algumas imagens para vocês, tá? Então, aqui tem a divisão de hardware e software. Nessa primeira tela aqui a gente tem hardware, tem tudo que a gente já viu até a semana passada, que é a parte física do computador, tá bom? Então, as peças e os periféricos. E aqui na lateral direita nós temos o software, tá? Software são o quê? São todos os aplicativos, programas, sistema, tudo aquilo que eu não consigo tocar no meu computador, tá? É a parte de sistema, aquilo que faz o computador funcionar internamente. Então, sistema operacional, software de sistema, acessórios. A gente pode colocar aí dentro dos programas, os programas do pacote Office, por exemplo. Então, tudo aquilo que eu executo dentro do meu computador, tá bom? E a parte de hardware é a parte física, né? Então, física e a parte física de hardware e a parte lógica de software, tá? Por que é importante saber a diferença entre hardware e software? Quando existe algum problema no computador, é ideal saber se é de origem de software ou de hardware, né? Por exemplo, sei lá, eu derrubei água no meu teclado e ele parou de funcionar. Isso é um problema de hardware ou é um problema de software? Nós temos aqui um problema de hardware, né? Meu aplicativo ali, meu Word, na hora que eu abro, ele trava e reinicia sozinho. Eu estou com um problema de hardware ou de software? Então, nesse caso, a gente tem um problema de software, tá? Por exemplo, quebrou o cabo da minha impressora. Eu não consigo mais imprimir as coisas nela porque meu cabo está quebrado. Eu tenho um problema de hardware ou tenho um problema de software? Então, de novo, eu tenho um problema de hardware, tá? Meu antivírus está falhando. Eu estou com um problema de hardware ou um problema de software? Então, eu tenho um problema de software. Quando a gente sabe a origem do nosso problema, fica mais fácil chegar na solução dele, tá bom? Então, para isso, a gente precisa saber dessa separação do computador. Não existe nenhum computador que funcione somente com software, que funcione sem nenhuma peça. Não existe computador que funcione somente com hardware, que funcione sem nenhum sistema, sem nenhum programa, tá? Existe a necessidade dessas duas partes funcionarem para que o computador consiga executar as coisas, as ações que o usuário precisa, tá bom? Um outro exemplo para facilitar o entendimento de vocês. Por exemplo, nós seres humanos, o nosso corpo seria o quê? Se a gente tivesse que classificar entre hardware e software. O nosso corpo, essa parte que a gente consegue tocar, seria o nosso hardware, tá? E o que seria então o software? Seria o nosso sistema nervoso, seriam nossos pensamentos, nossas emoções, tá bom? Então, para entender de uma forma mais fácil, vamos pegar esse exemplo. Existe ser humano que consegue viver sem pensar, sem raciocinar, sem ter emoções, sem funcionar um sistema imunológico, sistema nervoso? Não, né? E o hardware é a parte física, né? Existe algum ser humano que não tem a parte do corpo em si? Também não. Então, a gente precisa dessas duas partes funcionando, ok? Vamos entender agora as separações dentro do software. Então, a primeira divisão que a gente tem aí no software é a mais tranquila, que vocês já conhecem, inclusive
nós já usamos praticamente todos aqui, né? Bloco de notas, Paint, WordPad, calculadora, tudo isso a gente já utilizou. Tem aqui a ferramenta de captura, né? Que é para dar print e para escolher onde você vai printar na sua tela, tá bom? Esses são pequenos acessórios, são pequenas aplicações que já vêm instalados no sistema operacional. Ele já vem junto com o sistema operacional, tá bom? E eles executam pequenas funções, pequenas ações do usuário, tá? Os programas é um pouquinho mais complexo porque você tem que instalar no seu computador e ele desenvolve algum arquivo e você pode salvar esse arquivo, você pode formatar esse arquivo. Geralmente tem algumas ferramentas para você fazer a formatação e a edição desse arquivo, tá bom? Eu coloquei aqui como exemplo 3 programas que a gente vai usar. Nós usamos até hoje o Word, vocês já experimentaram um pouquinho ali do PowerPoint. E a gente vai focar esse ano no PowerPoint, tá? E no ano que vem vocês vão ver o Excel, tá bom? Então são 3 programas do pacote Office da Microsoft para executar ali arquivos administrativos, tá? Para a gente desenvolver alguns arquivos, montar arquivos administrativos. Software de sistema. Então aqui a gente tem uma subdivisão, né? Então, além da divisão do próprio sistema, tem dentro de sistema, sistema operacional e softwares de sistema, tá bom? Então, o sistema operacional seriam o quê? O sistema operacional nada mais é do que o grande sistema do nosso computador. Quando a gente falou de hardware, a gente falou, por exemplo, da nossa placa-mãe. Ela faz tudo, né? Ela recebe todas as outras peças, os periféricos são conectados a ela, ou então há placas que são conectadas a ela, né? Então, a placa-mãe seria a principal ali dentro de hardware, né? E dentro de software seriam os sistemas operacionais, tá bom? Eu coloquei aqui 3 exemplos de sistema operacional. O sistema operacional da Microsoft é o Windows, tá? Então, a Microsoft criou o Windows e ele gerencia funções de hardware, funções de software no computador, tá bom? Por exemplo, se eu quero mandar um arquivo para minha impressora, então ele faz a conexão ali do seu arquivo com um periférico, né? Periférico de saída, que é a impressora. Se eu quero tocar algum som, então eu estou também utilizando as funções de sistema operacional para me conectar a um periférico externo, tá bom? Ou então, funções de software. Eu quero instalar programas, eu quero desinstalar programas. Eu posso utilizar ali meu painel de controle para fazer isso. Então, o sistema operacional, ele é, na verdade, tudo. É a nossa carinha principal ali para poder controlar todas as ações do computador. Eu falei sobre o Windows, porque é o que a gente usa, tá? Mas nós temos ali o Linux e o Mac, né? O Mac OS, ele faz parte do sistema operacional da Apple, tá bom? Então, os aparelhos da Apple utilizam esse sistema operacional. E o Linux é um sistema operacional gratuito e algumas pessoas utilizam ele como sistema operacional da própria máquina, tá bom? Mas o mais popular, o mais utilizado no mundo inteiro é o Windows, que é o sistema operacional da Microsoft. Ali embaixo nós temos os softwares de sistema. Então tem desfragmentador de disco, tem antivírus, tem até mesmo os pequenos drives que a gente tem que instalar para um periférico funcionar. Por exemplo, se eu conecto o meu mouse, um teclado novo no meu computador, se eu conecto uma caixinha de som, uma webcam, existe a necessidade de instalar um drivezinho para que ele reconheça aquele periférico, tá? Então, às vezes, ele já baixa direto da internet, já instala, ou você mesmo tem que fazer isso, tá? Então, isso entra em software de sistema, ok? Então, a divisão de software é essa: sistema, programas e aplicativos acessórios, ok? Sabendo disso, a gente vai fazer o quê? O questionário que eu mandei para vocês. Então, aqui, nesse questionário, agora ficou muito fácil resolver, né? Ficou muito fácil responder todas essas questões. Então, a primeira questãozinha ali é: descreva com as suas palavras o que é software e para que serve. Dê exemplos, tá? Muito tranquilo. Então,
A gente já viu o que significa software, o que significa hardware, tá? Número 2, indique a alternativa correta. Múltipla escolha, então vocês vão escolher alguma dessas alternativas. Vou ler para vocês. Software são somente aplicativos e não ajudam na funcionalidade do computador. Isso está certo ou está errado? Eles não ajudam o computador a funcionar? Então, se for isso, aí vocês marcam essa daí. Software é a parte lógica do computador. Um exemplo de software é o Word. Software é a parte física do computador. E alguns exemplos são placa-mãe, placa de vídeo, processador, HD. Vocês vão escolher entre essas três a que está correta. Número 3. Fazem parte de software, sistema operacional, placa-mãe, placa de vídeo, placa de som. Tá certo isso? Fazem parte de software, sistema operacional, programas e aplicativos. Tá certo isso? Ou fazem parte de software, monitor, teclado e mouse. Então, vocês vão escolher a alternativa correta também, tá bom? O que é sistema operacional? É o programa principal que gerencia as funções de software e hardware do computador. É um pacote de programas como Word, Excel, PowerPoint? São os aplicativos que usamos para digitar, desenhar, calcular, como o bloco de notas, Paint, calculadora? Então, vocês vão escolher a correta, tá bom? A número 5 é verdadeiro ou falso? O Windows é o segundo sistema operacional mais usado no mundo inteiro. Os programas instalados podem ser desinstalados pelo painel de controle. Os aplicativos acessórios como Paint, bloco de notas já vêm instalados no sistema operacional Windows. Então, vocês vão colocar verdadeiro ou falso, tá? Na 6, vocês vão escolher 3 acessórios. Pode ser acessório que a gente já usou durante as aulas. Vocês têm aí uma série de acessórios, né? Tem bloco de notas, Paint, calculadora, gravador de som, captura de tela, tem uma série de aplicativos que vocês já conhecem, né? Então, vocês vão escolher 3, tem aí o WordPad também. Vocês vão escolher 3 e vão colocar o nome dele e para que a gente usou ele, para que ele serve, tá bom? A 7, delicinha de fazer, é um caça-palavras. E que palavras vocês vão encontrar nesse caça-palavras? Aqui na 8, nós temos as dicas, tá? Então, primeira coisa, se eu fosse vocês, completaria isso daqui, ó, que fica até mais fácil de encontrar aqui depois de achar as palavras corretas na tabela. Então, aqui tem o título, tá? 3 títulos, vocês vão completar as letrinhas que faltam, e aqui embaixo os itens relacionados a esse título. Quais são os itens relacionados a esse título? Quais são os itens relacionados a esse título? E quais são os itens relacionados a esse título? Tá bom? Completou tudo isso daqui, vocês vão encontrar essas palavrinhas no caça-palavras. Ok? Tá super tranquilo de fazer. Na semana que vem eu vou enviar uma atividade para vocês executarem no computador. Essas 2 últimas atividades, a da semana passada e a de hoje, foram teóricas, né? Então, questionário. Mas é para fixar o conteúdo de hardware e software, que é um conteúdo teórico, tá bom? A partir da semana que vem a gente vai fazer uma coisa um pouco mais prática, né? Então, vocês vão desenvolver uma coisa no computador. Eu vou explicar para vocês no próximo vídeo da semana que vem, tá bom? Então, por enquanto, podem resolver essa atividade. Eu espero que essa videoaula tenha esclarecido as coisas para vocês. E caso não tenha esclarecido tudo, se tiver dúvida, só me chamar lá, me procurar no grupo do WhatsApp de vocês, tá bom? Então, por hoje é isso. Se cuidem e um grande beijo a todos vocês.